atualizar um pouquinho isso aqui. Então, a gente está falando aqui, basicamente, do comércio mundial, né? E a gente sabe que nas últimas décadas, com a globalização, com a expansão das relações comerciais em nível planetário, né? A gente ampliou o papel dos atores, no caso aí dos Estados-nação, na questão do impulsionamento desse comércio mundial. O que eu quero dizer? Que um dos fatores que também contribuíram para a globalização, ele é político, né? Ou seja, o que eu entendo por político aqui? Né? É o papel dos Estados-nação, né? Os países. Agora, como é que os países entram nessa cena aí? Quando um presidente de um país viaja para outro, assina um acordo, um tratado de cooperação econômica, quando um país junta com mais três ali, forma um bloco, então tudo isso tem a ver com a pegada política da globalização. Então, o papel dos Estados-nação também tem um peso preponderante na expansão do comércio e, consequentemente, da globalização econômica, tá? E, com os últimos eventos técnicos, científicos, informacionais, isso começou a ampliar consideravelmente. E aí, o que acontece, né? Os países, né, para se inserir nesse mercado global, eles acabam se abstendo, né, da possibilidade de uma política nacional, né, tanto econômica quanto social. O que quer dizer? Eles acabam renunciando valores, crenças, para poder atender a demanda do comércio internacional. Então, muitas vezes, os estados acabam se anulando enquanto projetos de Estado para poder atender essa demanda. Uma das estratégias dessa é a própria formação do bloco econômico, né? Quando um país entra num bloco econômico, como é que ele se abdica desses ideais nacionais? É quando ele tem que, por exemplo, atender um requisito da organização do bloco que suprime uma lei, que suprime um ideal que ele tinha anteriormente. Por exemplo, um fato de um país ter que reduzir a sua economia num determinado setor, porque ele tem que ter uma produção X de produtos para atender a demanda da União Europeia. Então, são situações que podem ser analisadas aí também. O comércio mundial, né, além da questão da Organização Mundial que a gente falou, que tem a função de criar normas para o comércio internacional, ele tem uma outra característica, eu não comentei na última aula, mas é essa aqui, ó. Então, quando você cria um produto, cria uma invenção, né? Em que lugar que você registra isso? Na Organização Mundial de Comércio. Então, a OMC ela tem um setor específico de propriedade intelectual e patentes, né? E um país que fica muito à mercê disso é a China, né? Porque a China, muitos anos, ela era condenada, né, por copiar, né, por falsificar produtos, né? Então, será uma situação que a gente pode notar também em relação a isso, né? Os países desenvolvidos criam barreiras não tarifárias, né? Protecionismo disfarçado. Mas também a gente tem que lembrar que países periféricos fazem isso, né? A gente até citou na aula passada sobre o papel do Brasil, né? Quando a gente tem uma dificuldade muito grande de consumir, por exemplo, automóveis de outros países e tal, né? Geralmente se privilegia as montadoras nacionais. Então, isso tem a ver com medidas protecionistas também, né? E aí, às vezes, acaba prejudicando o comércio. Então, a Organização Mundial de Comércio é um órgão que tem digamos assim, um pepino nas mãos, porque atender a demanda de um país rico, de um país pobre, de um país emergente, no que diz respeito à questão comercial, é muito complexa. Cada país tem uma demanda diferente, tem uma dinâmica diferente. Então, são situações importantes que a gente tem que lembrar também, né? Aí tem outras medidas que a Organização Mundial
também tenta trabalhar em cima dos países desenvolvidos, né? Por exemplo, as cotas, né? Então você não tem restrições quantitativas, né? Defesa técnica, né? O produto não apresenta tecnologia adequada, então às vezes você pode questionar isso na Organização Mundial de Comércio. Os subsídios, né? Por exemplo, essa ideia de subsídios é muito usada na questão da geografia agrária, os subsídios agrícolas. Os países europeus, por exemplo, eles têm dinheiro, então eles emprestam, dão dinheiro para os fazendeiros lá. Então, o cara vai pegar um dinheiro emprestado na França, ele não vai pagar juro nenhum. Então, o custo de produzir dele é muito pequeno. Aí, quando você pega um agricultor brasileiro que não tem esse subsídio, o custo dele produzir é muito mais alto. Então, no final das contas, a concorrência ela é desleal. Então, alguns países periféricos questionam esses subsídios a determinados setores produtivos nos países desenvolvidos. Tá? As barreiras fitossanitárias, né, também, às vezes, dá restrição de exportação de carne do Brasil para outros países e tal, isso também acaba sendo uma medida que acaba prejudicando o comércio, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma importância, né, com relação à questão da saúde fitossanitária. Né? Então, também a gente pensar nesses produtos também. Uma das tentativas para poder se ampliar as relações comerciais é a ideia dos blocos econômicos. Né? Então, os blocos econômicos, eles têm aí, hoje, no planeta, a gente tem vários blocos, né? Mas o ponto inicial deles foi a União Europeia, que começa lá nos anos 40 com a Benelux, e de lá para cá ele vem acumulando tratados e acordos que levaram até a formação da União Europeia em 2003, 2001. Né? Os blocos econômicos nada mais ou nada mais são do que associações de países, né, que têm como objetivo melhorar as relações econômicas, sociais, políticas dentro desse grupo de países. Tá? Então, ele tem uma pegada econômica, mas, dependendo do nível de integração do bloco, ele pode ter outras possibilidades de atuação, como, por exemplo, questão ambiental, questão social, questão política. Então, dependendo do grau de coesão dos países, né, do bloco, você consegue ampliar as relações dentro dele. O objetivo principal é o econômico, tá? Então, a gente pode pensar que a questão econômica vai ser o ponto central da questão, né? Agora, em relação à lógica, isso é meio subjetivo, porque cada grupo vai ter um modelo, vai ter uma gestão, um funcionamento diferente, né? E surge uma questão importante em relação aos blocos econômicos, na questão da globalização, é que tem pessoas que acreditam que que os blocos econômicos funcionariam como uma medida anti-globalização, o que não é verdade, né? Que não é verdade. O que você pode notar é que você pode ter uma maior fluidez de comércio entre os países membros, mas, de certa forma, esse bloco está integrado a um sistema macro que é orientado pela globalização, né? Ao mesmo tempo, esses países, né, mesmo estando dentro do bloco, eles ainda acabam tendo relações comerciais com outros países de outros blocos. Então, também tem essa situação aí, né? O contexto da formação desses blocos, né, de ganharem mais força, surge ali na terceira Revolução Industrial, dos anos 90, né? E é um cenário ali que você vai ter como referência a ampliação das relações econômicas, comerciais de maneira muito intensa, né? Então, você tem ali, nos anos 90, uma série de coisas que é muito importante a gente lembrar. Primeiro, fim da Guerra Fria, tá? Então, você está saindo da Guerra Fria, entrando numa ordem multipolar. Segundo, você tem ali o triunfo do capitalismo, né? Você tem, da mesma forma, um grau de desenvolvimento tecnológico muito significativo que impulsionou o comércio. Você tem também ideais que a gente pode falar neoliberais que também vão estar orientando, né, a vida política e econômica de vários países. Então, a junção desses elementos ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000 vai levar com que alguns países busquem estratégias para poder se posicionar melhor diante desse novo cenário, né? E aí
surge a ideia de fortalecimento desses blocos aí, tá? É bom lembrar que todo bloco econômico ele tem níveis de integração, tá? Então, aqui a gente tem alguns aqui. Então, começa com a União Aduaneira, né? Que seria basicamente você ter ali tarifas, né? Reduzidas ou até mesmo uma padronização de tarifas para determinados produtos, né? Então, por exemplo, dentro do Mercosul, digamos que de 100 produtos, 50 vai ter uma tarifa comum. A tarifa média sei lá, 5% em cima do valor ali. Então, isso fica padronizado. Ao mesmo tempo, dentro do bloco, você pode ter ali uma redução de outras tarifas, em cima de outros produtos, né? A zona de livre comércio seria um nível também mais fraco, digamos assim, é onde você vai ter a livre circulação de mercadorias com total ou parcial eliminação de tarifas, né? É um nível, digamos, acima da União Aduaneira, né? A zona de livre comércio. Então, você pode, por exemplo, aumentar o número de produtos que vai ser isento de impostos, tarifas, ou até mesmo uma redução mais significativa com a circulação de mercadorias, tá? Aí fica de fora aqui serviços e pessoas, tá? Você tem o mercado comum, né, que é, por exemplo, quando você tem a circulação de pessoas, mercadorias, serviços, né, além até mesmo de uma padronização tarifária, entre outros, né? Então, por exemplo, na União Europeia, uma empresa pode trabalhar em outro país sem maiores burocracia e tal, né? E a União Econômica e Monetária, que na verdade aqui a gente poderia juntar os dois, né? Porque além de você ter a circulação de pessoas, você também cria regras para a questão econômica e monetária. Por exemplo, na questão econômica, você cria políticas, cria uma série de medidas que vão orientar a vida econômica dos países. Ou até mesmo a questão da moeda, né? Como é o caso da União Europeia, que tem o euro, né? Aí a gente vai diferenciar aqui alguns grupos, né? A União Europeia ela é trabalhada à parte porque ela é o bloco com maior nível de integração, tá? Então, a União Europeia, tem que corrigir isso aqui depois, tirei esse acento. A União Europeia ela começa lá nos anos 40 com a Benelux, né, quando você tinha a junção da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E depois da Segunda Guerra Mundial, né, ela vai ter ali a junção da Alemanha, Bélgica, da França, Itália, que vão formar a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né? Lembrando que as áreas que tinham carvão, minérios, etc., foram áreas alvo de tomada, por exemplo, da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, você tinha um objetivo também de controlar possíveis ações que levassem à guerra, né? Em 57, a gente evolui para a Comunidade Europeia, né? Comunidade Econômica Europeia. Em 91, a gente tem o Tratado de Maastricht, né? Que cria a União Europeia e entra em vigor em 93. E aí, ó, desde a Benelux até 93, você tem uma série de acordos e tratados que vão sendo colocados uns sobre os outros, né? Então, na verdade, vai ficando cada vez mais complexo os temas, as regras, etc., né? E aí a União Europeia também ela entra por volta de 2001, 2002, se eu não me engano, né, com a questão da política monetária, ou seja, ela cria o euro como moeda, né? Nem todos os países da União Europeia vão usar o euro, né? Então, dentro da União Europeia você tem a zona do euro, que são países que têm o euro, e tem países que são da União Europeia que não têm o euro, né? Dinamarca, Hungria, a Inglaterra, né, o Reino Unido, que são países que mantiveram as suas moedas, né? O motivo, né, básico desse cenário aí é que alguns países tinham medo de que o euro não tivesse estabilidade, tá? Então, esses países acabaram optando por manter a sua moeda, né? E, paralelamente, a gente viu que o euro foi uma moeda bem estável, diga-se de passagem, né? Então, também tem isso. Além da questão da moeda, além da questão
ter um maior nível de integração, né, a União Europeia conseguiu atingir também níveis mais abrangentes no que diz respeito à política de interesse europeu. Então, você tem várias áreas, por exemplo, educação, tecnologia, ambiental, militar, que você tem políticas públicas de interesse comum dos países da União Europeia. Um exemplo disso também poderia ser o Parlamento Europeu, né? Então, você tem os deputados de cada um dos 27 países da União Europeia que tem lá uma cadeira no Parlamento Europeu. Então, são temas, são ações voltadas para interesse regional, né? Para entrar num bloco econômico, assim, de maneira bem geral, geralmente o país tem que ter alguns critérios, né? O critério principal é ter estabilidade política. Não é um país que está passando por guerra civil, por problemas internos, né? Como é o caso da Venezuela, até mesmo o Brasil, a Turquia, entre outros. Outra coisa também que é importante é ter estabilidade econômica, né? Então, o país não pode estar diante de uma crise muito severa, né? Respeitar os direitos humanos, né? Então, são países que têm que ter o ideal de respeitar os direitos humanos, né? Um país democrático, né? Ser laico, né? Não ter discriminação, né? Entre outros fatores aí, tá? Então, basicamente, ter o modelo da União Europeia, dos países ocidentais ali como referência para poder inserir na União Europeia. Alguns países, né, tentam entrar na União Europeia. Então, aqui a gente tem a Sérvia, né, eu tenho até que atualizar aqui, parece que a Sérvia já entrou, né, mas tem a negociação desses outros países. A Islândia deu uma suspensão no processo, né, porque a Islândia ela tem um mercado de pesca muito significativo, né? É uma ilha aqui isolada no Mar do Norte aqui. Então, o que, que acontece? Se ela entrar na União Europeia, ela vai ter que reduzir a sua cota de produção de pescado e pode prejudicar a sua economia. Por quê? A União Europeia é um dos grandes mercados produtores de pesca no mundo. Então, tem que ter aquele critério de se submeter ao que a regra do jogo aqui, né? Um outro país que chama atenção, né, é a Turquia. A Turquia, diferentemente da União Europeia, é um país que a população é predominantemente muçulmana, né? 80% da população turca é muçulmana, é islâmica. E a população da União Europeia é predominantemente cristã. Então, essa divergência cultural, digamos assim, pode funcionar como um entrave. Até porque, se a gente pegar do ponto de vista geopolítico, né? Se a Turquia entra na União Europeia, o que pode acontecer? Facilita a circulação de pessoas. Se facilita a circulação de pessoas da Turquia para a Europa, você tem que lembrar que aqui próximo você tem o Oriente Médio, né? Você tem vários grupos fundamentalistas contrários às ideais ocidentais que podem usar a Turquia como entrada na União Europeia e aí começar a difundir terrorismo aqui. Então, esse é um fator. Atualmente, a Turquia tem uma certa instabilidade, porque o Erdogan, né, o atual presidente da Turquia, fez uma série de medidas, como, por exemplo, ele alterou regras na Constituição do país para poder se manter no poder mais tempo, alterou lá a regra lá do Supremo Tribunal para poder ter juízes que apoiam ele, né? E recentemente ele está numa cruzada contra os curdos, né? Então ele não está respeitando direitos humanos e tal, então isso pode dificultar a entrada da Turquia na União Europeia, né? Por causa dessa discrepância no que diz respeito aos ideais da União Europeia em função dos critérios que a gente pode notar aqui, tá? Então, são alguns cenários que a gente pode ver, né? A questão dos desafios, né? Um assunto que teve muito presente em provas nos anos passados, que é a relação dos PIGs, né? O que seriam esses PIGs aqui? Seria os países que, a partir de 2008, tiveram uma crise econômica muito forte, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, né? Qual que é a origem dessa crise econômica, né? Você tem um aumento dos gastos do Estado, né? Então, o Estado gasta mais e arrecada menos.
Então, você tem um déficit público, né, que fez com que a economia desses países começasse a entrar numa crise mais severa. Desde 2008, essa crise ficou mais acentuada por causa da crise imobiliária nos Estados Unidos, né? Então, países como, por exemplo, a Espanha chegou a ter um nível de 45% da população de até 30 anos desempregada. É um nível muito grande. A Grécia, né, teve que pedir ajuda emprestada a organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, né? Teve que implementar o que a gente chama de políticas de austeridade fiscal, né? O que seria essa política de austeridade fiscal? Eu costumo falar que é política austericida, né? Qual que é a ideia disso? O Estado teve que criar medidas econômicas para reduzir o gasto. Então, onde que tira essa redução dos gastos? Em cima do trabalhador. Então, na Grécia, teve que aprovar um pacote de medidas políticas, né, de reestruturação econômica, como critério para poder receber ajuda internacional, né? Então, a Grécia teve que aumentar impostos, ela teve que cortar investimentos, ela teve que reduzir gastos com saúde, educação, né? Tudo isso vai ser impactado em cima da população pobre, do trabalhador, né? Em Portugal, por exemplo, em 2011, 2010, 2011, né, quando eu estava lá ainda estudando, eu via meus amigos reclamando de que esse ano eu não tenho férias, esse ano eu não vou ter 13º. O custo dos alimentos estão ficando mais caros, porque aumentou os impostos e tal. Medidas para poder conter a crise e, ao mesmo tempo, atingir o que a gente chama de política de austeridade fiscal, né? Então, isso foi um cenário, né, que se deu principalmente a partir dos anos 2010 em diante ali. Né? Além dessa questão, né, a gente tem que pensar também que a União Europeia ela tem desafios muito singulares. Por exemplo, você tem as diferenças econômicas, sociais, históricas, né? Você tem as diferenças culturais. Ao mesmo tempo, você tem um avanço de movimentos nacionalistas, né? Então, você tem partidos de extrema-direita que acabam gerando políticas nacionalistas muito severas, e aí você tem, por exemplo, o caso de alguns países já falarem em sair da União Europeia, né? Você pode citar o caso da França, uma ex-candidata a presidente da França, Emmanuelle Le Pen, ela falou que se ela fosse eleita, né, ela ia defender uma reforma lá que ia tirar a França da União Europeia, né? Então, você tem esses avanços de extrema-direita, né? Ao mesmo tempo, você tem os problemas ligados ao terrorismo, você tem problemas ligados à questão da xenofobia, né? A questão do tratamento dado aos imigrantes, e aí relaciona-se com a ideia dos muros, né? Então, você tem essas incertezas pairando sobre a União Europeia depois da questão do Brexit em especial, né? Então, nos próximos anos pode acontecer outras situações importantes aí. Aqui um esqueminha sobre a questão da União Europeia, né, que a gente já falou, né? E aí outros blocos, né? A questão do Mercosul, que é um bloco inicialmente formado por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, resultante do Tratado de Assunção, mas é um bloco que tem uma dificuldade de avançar por causa da diferença dos países, né? E além disso, hoje você tem também a questão de membros associados. Então, você tem a Bolívia, você tem a Bolívia, você tem o Chile, né, que também são associados do bloco aí, e o bloco, né, aderiu a uma tarifa externa comum para alguns produtos, né? Então, hoje a gente entende que, por exemplo, Brasil e Argentina, a gente pode notar que no futebol tem uma rivalidade muito grande, mas do ponto de vista econômico, um é muito importante para o outro, né? O Brasil compra vários produtos da Argentina e vende vários produtos para a Argentina, né? Então, tirando a rivalidade do futebol, a Argentina é o quinto maior parceiro econômico, acho que, se eu não me engano, é o quinto maior parceiro econômico do Brasil. E isso tem a ver com essa conjectura, né, do Mercosul, né, que facilita aí.
E nos últimos anos, né, a gente tem a tentativa de um avanço no bloco. Mas qual que é a grande dificuldade do bloco? De um lado, você tem países que têm governos de perspectiva de esquerda, né? Hoje, por exemplo, na Argentina, tem um presidente que é de esquerda. Hoje, no Brasil, você tem um presidente que é de perspectiva de anti-intelectualidade, né? Ou seja, de extrema-direita, para não falar burro, né? Então, na medida em que essas diferenças políticas e ideológicas afloram, você tem dificuldade de fazer com que o bloco tenha uma unidade. Então, nos últimos anos, né, a nível de América do Sul, você tem países que hora é de direita, hora é de esquerda, né? Se bem que na América do Sul, nos últimos anos, aflorou mais a questão dos governos de esquerda, né? A Bolívia, em especial, é um exemplo, né? O Chile, que é um caso à parte, né? Agora, no Uruguai, na última eleição, você tem um governo de direita, mas o cara parece ter uma perspectiva um pouco mais contida, né? Então, pensa um pouquinho além do viés ideológico. Então, essas dificuldades acentuam-se na hora de fazer com que o bloco avance. E também a diferença socioeconômica, né? Que também seria um fator preponderante nisso aí, né? Aqui estão os membros, os associados. Lembrando que a Venezuela era membro, mas ela saiu, né? Ela foi tirada por causa da questão da sua crise econômica, né? Então, hoje a Venezuela já está fora. O Paraguai, há uns anos atrás, saiu, mas depois normalizou a sua situação e acabou reintegrado ao bloco, né? E aí temos outros blocos também curiosos, né? O caso do NAFTA, né? Que tem ali Estados Unidos, Canadá e México. A ideia aqui é de deixar o México no bloco para poder receber as empresas, o que a gente chama de maquiladoras, e gerar alguma economia no país para evitar que mexicanos tenham que sair de lá para ir para os Estados Unidos e Canadá, né? Mas você tem essa conjuntura, mas é uma desigualdade muito significativa também, né? Você tem também, dentro do NAFTA, né? O México hoje como um quintal, né, dos Estados Unidos, né? Então essas empresas acabam sendo plataformas montadoras de produtos para consumir nos Estados Unidos, e às vezes essas empresas do Canadá e dos Estados Unidos, quando vão para o México, eles podem gerar problemas na economia mexicana. Por exemplo, a competitividade de empresas mexicanas são menores do que empresas norte-americanas. Então você tem essa concorrência desleal, né? Você tem um problema que o México pode perder o que a gente chama de soberania, né? Então, ele acaba ficando à mercê de orientações norte-americanas preconizadas pelo NAFTA, né? Então, são alguns detalhes importantes também pensar nisso. A ALCA era um projeto de área de livre comércio das Américas, né? Como a charge bem mostra aí, ela seria uma área muito marcada pela questão dos Estados Unidos. Então, isso acaba limitando o avanço do bloco. Por quê? Hoje, por exemplo, você teria isso. Você teria um México, vários países da América do Sul de governos de esquerda e os Estados Unidos com um governo de direita. Então, você teria dificuldade de sentar todo mundo na mesa e criar um projeto para poder beneficiar todo mundo de maneira mais equitativa. Então, essa é uma ideia que é muito complicada de avançar, né? Agora, você tem blocos que chamam a atenção, né, como é o caso da APEC, né, da Associação Ásia-Pacífico, né, que é um bloco que tem vários países aí emergentes, Coreia do Sul, Malásia, o México, Nova Zelândia, Singapura, Taiwan, né, os Estados Unidos, né, o Vietnã, que por acaso hoje se aproxima muito dos Estados Unidos. Você tem esse bloco aqui da Nova Zelândia e Austrália, né, que aí a Nova Zelândia tem algumas políticas econômicas muito curiosas. Por exemplo, você importa um carro lá, não paga nada, porque não tem grandes montadoras na Nova Zelândia. Então, facilita essa troca comercial, né? Também é um bloco que foi pouco falado, a ALAD, né? A Associação Latino-Americana, e aí tem uma pegada de tentar criar tarifas, né? Padronizar a questão comercial dentro da Associação dos Países Latino-Americanos, né, do México até a Argentina. A Unasul já é mais uma pegada política, tá?
Então, quando algum país tem uma questão de uma crise, uma guerra, uma crise política e tal, quem vai trabalhar em cima disso é a Unasul, né? Apesar de que hoje, né, esse bloco, esse grupo, né, fica um pouco meio complicado por causa da questão das ideologias dos presidentes dos países em questão, né? Então, hoje, por exemplo, o Brasil não teria qualquer interesse de sentar dentro desse bloco aqui, tá? Por causa de divergências ideológicas, tá? Aí tem um pacto andino, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, e como vocês podem notar, ó, Colômbia é membro de vários blocos, né? Então, alguns países tem mais de um bloco no que diz respeito à sua participação, né? A CARICOM também mais ligada à questão do Caribe ali, né? Países pequenos, digamos assim. E a gente pode destacar também alguns outros blocos na África, né? A SADC, por exemplo. O objetivo aqui era ter uma moeda comum, ter uma zona de livre comércio, mas é extremamente complicado trabalhar esse nível de África, né? Por causa das diferenças, dos conflitos que tem, né? Aqui tem alguns princípios, né? Por exemplo, reduzir a pobreza, que é muita na região, combater a AIDS, né? Então, você tem países como a África do Sul, que é um dos países que tem um índice muito alto de contaminação, né? De pessoas contaminadas com HIV, né? Reafirmar legados socioculturais, estabelecer paz, evitar conflitos, guerras civis. Então, tem uma situação que é muito complicada. Esse cara aqui, o Transpacífico, né, era um projeto que estava encabeçado pelo Barack Obama. Quando o Trump assume o poder, a presidência dos Estados Unidos, isso dá uma esfriada, né? E a ideia aqui era bem audaciosa, era criar um super bloco econômico, né, que ia ter esses caras todos aqui, ó. Estados Unidos, Canadá, México, né, os países da Oceania, entre outros. A ideia era movimentar algo em torno de 230 bilhões de dólares por ano. Só que quando o Trump assume o poder, né, ele meio que trava isso aqui. Isso aqui era uma discussão que estava sendo orientada pelo Donald Trump, o Barack Obama, desculpa, né? Então iria reforçar o que a gente já falou, a bacia do Pacífico, né? E curiosamente, os países da América do Sul que têm uma orientação para o Pacífico têm crescido muito mais do que a média regional, tá? O Chile tirando os problemas nos últimos anos, né? Aqui eu poderia até colocar a Colômbia também. Então, Peru, Colômbia, México, por ter essa saída para o Pacífico, eles têm crescido acima da média regional aqui, em função dessa logística aqui. Inclusive, dentro da América do Sul, a gente tem aqui um projeto, né, de integração, o ISA, que seria um projeto de integração da América do Sul, onde seriam construídos vários eixos de infraestrutura, né, ferrovias, rodovias, hidrovias. Então, por exemplo, aqui a gente tem um projeto de ligar uma rodovia do Pacífico até o Oceano Atlântico, passando aqui pelo Brasil, lá no sul do Brasil. Então, isso também entra dentro dessa proposta de integração regional aqui, que poderia ajudar. No entanto, a gente tem vários fatores que dificultam essa integração da América do Sul, né? Já foi assunto de prova, e a gente poderia destacar aqui os fatores naturais, exemplo, floresta amazônica, os rios, o relevo, né? Por causa da questão dos impactos ambientais que algumas atividades poderiam gerar nesses territórios aí, né? Então, aqui a gente tem uma ilustração, um panorama geral da questão dos blocos econômicos, que é um assunto muito cobrado em vestibulares.